Então, assim, até onde, cara, você consegue propor filmes do Batman que vão ficando gradativamente mais realistas e mais dark, né? Desde os filmes ali do Tim Burton, passando ali pro Christopher Nolan, sempre existia esse ponto de venda, né? Agora é um novo filme do Batman, mais sombrio, mais realista, mais dark. Nesse vídeo aqui eu pretendo falar do filme do Matt Reeves, o Batman, com o Robert Pattinson. O Robert Pattinson. Essa primeira parte aqui eu vou tentar só fazer um resumo do filme, vai ser uma resenha sem spoilers, então pode ficar tranquilo. Quando chegar o momento que eu vou, né, falar sobre aspectos do roteiro ali da história, eu vou te dar um toque, e se você não viu o filme, você sai nessa hora pra eu não estragar a experiência pra você. Tudo bem, meu rei? É nóis, vamos lá. Assim, eu fiquei bem contente com a versão de Batman que escreveram ali pro Robert Pattinson, né? A galera conhece ele muito pelos filmes ali do Crepúsculo, mas ele fez outros filmes que não são assim tão... não receberam tanto destaque, mas se você assistir eles, dá pra notar que o rapaz ali tem... Ele não é um cara só de filmes românticos, né? Ele tem ali ele tem uma habilidade, o cara é muito versado ali na arte de atuar. Então, tem uns outros filmes dele, principalmente aquele que saiu bem na época que ele estava fazendo Crepúsculo, que é aquele Cosmópolis, do Cronenberg. Tem outro filme que ele fez também dos irmãos Safdie, aquele Good Time. Cara, esses filmes são bem legais e nesses filmes dá pra você conhecer o Robert Pattinson, né, num trabalho assim de atuação mais sério. Então, se você gostou dele aí nesse Batman, eu recomendo esses outros dois filmes que tem ele, porque o cara é bom, o maluco é bom, gente, o cara é bom, o cara, entendeu? Mandou bem ali no Batman, escreveram um Batman pra ele que ele executou com muita elegância, ficou um Batman muito coerente com a proposta que o Matt Reeves propôs aí nesse novo filme, né? Ficou chique, ficou fino. Sim, acompanhando toda essa ideia de deixar o Batman essa coisa mais realista, né? Uma coisa mais ancorada aí em questões reais, por assim dizer. A estética do filme, né? O visual, o design de produção do filme, ele tem muita essa carinha, assim, um sabor de filme do David Fincher, sabe? Se você pegar o Seven, aquele filme Zodíaco, que são filmes bem de detetive, o visual casou muito bem com a proposta do Batman do Matt Reeves, né? Ele tava querendo propor esse Batman menos ninja, né? A gente não vê assim um Batman ninja ultratech, como a gente costuma ver nos filmes, né? Cheio de bugigangas de alta tecnologia e etc. E eles focam no aspecto do Batman que, assim, eu raramente vejo esse aspecto ser explorado nos filmes do Batman, que é a questão do Batman ser um detetive, né? Parte da fama do Batman vem dessa questão dele ser aí, né, o super detetive, né, o melhor detetive do mundo. Tem todo um hype aí nas habilidades investigativas dele. E esse filme aborda, né, essa esfera do Batman, né, essa característica do Batman que a gente viu muito pouco. E essa ideia, né, de desenvolver, né, essa proposta de desenvolver esse Batman como Batman detetive casou muito bem com o aspecto, né, eles puxaram bastante para essa coisa do filme noir, né, que é esse filme os clássicos filmes de detetive particular, uma característica assim que eu gosto muito do Batman e você vê pouco no cinema, né, você vê mais por exemplo, tem uma série de jogos Arkham, que é o Arkham Asylum, tem o Arkham City, o Arkham Knight, né? Tem uma característica do Batman que ele conversa com ele mesmo, né? Tem muito essa coisa de narrativa em off, fica aquela Gotham City totalmente arrasada pelo crime e o Batman falando um monólogo dele, assim, é bem na cara, assim, que eles pegaram, né? Eles usaram bastante ali coisas do Watchmen, assim, né? A coisa dele narrando um diário, né? O Batman tem um diário e ele vai narrando os dias dele como Batman em Gotham e todo esse texto dele vai aparecendo em voice-over, né? Bem, isso, cara, ficou muito, muito legal também.
Eu achei que todos os elementos, né, que reforçam a questão do Batman como detetive foram muito bem colocados ali nos detalhes de produção. Então, assim, como não é um filme tão voltado para ação, né, ele tem bem, acho que ele tem bem menos lutas de artes marciais e o Batman usando as bugigangas dele do que a gente está acostumado a ver, né? Coisa mais policial, assim, mais investigativa, né? Um thriller policial. O filme tem um avanço bem lento, assim, né? Ele vai aquela coisa bem de suspense. Então, você tem aí 3 horas de Batman. Eu acho que é um dos filmes do Batman mais longos que teve, assim. Então, você tem esse Batman que ele é menos, né? Ele é menos trabalhado ali na parafernália, né? Ele não tem ali o Morgan Freeman produzindo, né? Descolando para ele todo o aparato militar de última geração. Você tem, né? Basicamente é um Batman usando uma armadura extremamente pesada. Assim. Dá pra você ver que ele tá usando uma super armadura, porque ele ainda é a prova de balas, né? Do pescoço para baixo ele continua a prova de balas. E isso se traduz no filme, né? É um Batman com os equipamentos dele são mais críveis, né? Não é nada assim da NASA. Ele não tem, né, uma armadura ultra leve, não tem o tecido que se molda e vira uma asa, não tem nenhuma groselha dessas. É tipo, tudo que ele usa ali no filme, né? Todo o cinto de utilidades dele, ali as bugigangas dele são bem pé no chão. Batman do Robert Pattinson não é aquele Batman ultra poderoso, ultra confiante. Você vê ele constantemente tendo conflitos, né? Ele tem uns conflitos internos que são expostos ali através dessa narrativa em voice-over. Então ele não... Você vê que ele não tem tanta certeza assim se o que ele tá fazendo vai surtir algum efeito, né? Um Batman com diversas dúvidas sobre o que ele... Até que ponto o vigilantismo dele vai resolver alguma coisa de fato em Gotham City. Então, eu achei bem legal essa caracterização da própria luta do Batman, né? Ele mesmo levantar essas questões, né? Será que o que eu tô fazendo aqui vai dar certo? Será que é o certo mesmo? O personagem fica mais tridimensional, né? Não é aquela coisa super caricata, né? Uma pessoa de verdade levantaria essas questões, eu acho, né? Não teria tanta certeza se sair dando soco em bandido à noite resolveria o problema de corrupção na cidade, né? Uma questão válida a se levantar. E a partir de agora eu vou falar algumas coisas sobre o filme que são consideradas spoiler. Então aqui encerra, né? Aqui termina a parte do review sem spoilers. Daqui pra frente eu vou soltar um monte de spoiler, então esteja avisado. Então, assim como na trilogia do Christopher Nolan, que também aborda muito a questão da corrupção de Gotham, o que acontece nesse filme do Matt Reeves é, né, se você considerar que ele tá pegando, né, continuando ali o que o Christopher Nolan começou, né, uma continuidade a essa questão mais crítica de Gotham City, você começa a ver ali respostas distintas a esses problemas, né? O Christopher Nolan tinha toda essa abordagem né, o Batman como um símbolo que iria inspirar as pessoas, né? O Batman como essa coisa que inspira o cidadão a fazer o bem, né? Se todos tivessem aí um ícone, né, um símbolo de justiça para se inspirar, talvez as pessoas fossem levadas a, né, tomarem decisões mais honestas, né? Essa era a proposta do Christopher Nolan, né? O Christopher Nolan é um cara mais conservador, né? Se você prestar atenção ali na proposta de Batman, ele dá para sentir que ele tem essa pegada aí mais conservadora de como resolver aí certas questões sociais e políticas. Então, assim, nesse filme do Matt Reeves, você tem ali essa questão do charada, né? Ele tem ali uma estratégia, né? Tem todo um plano desenhado para punir, né, a corrupção de Gotham, né? Escolher a dedo todas as figuras importantes da estrutura de Gotham e, né, assassinando eles, né? Ele vai matando a galera e vai deixando ali pistas pro Batman, meio que tendo uma conversa com o Batman através, né, das pistas que ele deixa, né? E é interessante isso, porque traz essa questão do Batman como inspiração, né? O Christopher Nolan
tinha essa narrativa do Batman como símbolo, né, que iria inspirar as pessoas. E no filme do Matt Reeves você tem esse Batman que é um vigilante com, né, toda essa questão da vingança, né? Ele é um cara bem vingativo, né? Inclusive tem uma fala do Batman que foi usada aí em diversos materiais promocionais, acho que está em quase todos os trailers desse filme. Ele usa, né, esse trecho que é basicamente o Batman chega na cena lá quando tem os capangas, sendo um cara vai ser agredido à noite, o Batman chega na cena e a galera pergunta quem que é você, né? E o Batman responde, eu sou a vingança. Então tem, né, é bem frisado ali os motivos do Batman, do Robert Pattinson, que ele tá bem guiado ali pela vingança, né? Acredito que pela morte dos pais dele, ele carrega sem nenhum tipo de, sem rodeios, né? Eu tô aqui para vingar, cara. Eu sou a vingança. Então é um aspecto desse Batman que foi muito levantado ali nos materiais promocionais e nessa cena em específico configura ali, né, da onde a gente está partindo, né, o ponto de partida do Batman que é apresentado no Matt Reeves. Então isso reflete também, né, você tem uma parte ali bem no segmento final do filme, quando eles estão atacando ali o Gotham Square Garden, né, que é o estádio de futebol ali, de esportes, e tem ali uns seguidores do Charada, né, uns caras estão armados com rifles de alta precisão e a intenção é atirar em todo mundo ali. E aí no meio da lutinha ali, eles pegam um desses capanguinhas, né, um desses seguidores do Charada e rola uma cena parecida, né, tiram a máscara dele e um dos policiais ali pergunta, mas quem é você, né, quem é ele? E ele faz a mesma, né, ele dá a mesma resposta que o Batman dá no começo, fala, eu sou a vingança. No momento, né, que isso acontece, você vê muito bem consolidada essa meio, não vou dizer uma resposta, mas a continuidade ali do que o Christopher Nolan tinha proposto no Batman nele, né? O Batman como símbolo de inspiração, né? Inspiração a atos de mudança. No caso do filme do Matt Reeves, você vê isso saindo pela culatra, né? Que tudo que o Batman inspirou como símbolo ali foi essa questão de causar um medo, né? Você tentar brecar o lance da violência e da corrupção através de violência e de medo, né? Você causar um medo nas pessoas. E é interessante que eu acho que é nesse momento que o Batman saca um pouco que o que ele estava tentando propor ali de ser um exemplo, de ser um símbolo, né? Você é um símbolo para espalhar o medo, meio que saiu pela culatra, né? Que o Charada adota essa mentalidade dele e eleva ao extremo, né? Vamos meter medo na galera assassinando todo mundo. Tem uma cena que ele vai conversar ali com o Charada, né? O Charada já tá apreendido. E eles estão conversando através do vidro ali e o Charada até então estava achando que o Batman estava jogando com ele, né? A gente tá no mesmo time, você é meu parceiro, eu sou seu parceiro, eu sou o cérebro e você é o braço. Só que o Batman fala, não, cara, não tem nada a ver, isso que você tá fazendo não era o que eu queria fazer, a gente não tem nada a ver. Você é só um loucaço. E aí tem uma cena ali que é bem, né, bem puxada para essa cena do Seven, né? Que o Batman meio que perde o controle, começa a socar o vidro. Eu achei essa homenagem muito bacana, assim, muito legal. Casou muito bem inserir essa parte, né, dentro do que já estava sendo proposto. A referência a essa cena ficou muito bem posicionada. É um dos pontos que bate bem forte, né? Primeiramente, essa questão aí, né, do até onde o vigilantismo resolve, né? Até onde você tocar o terror em Gotham, né, com os bandidos vai causar algum efeito. E é uma questão constantemente levantada ali, né? Até onde brutalizar os vilões vai resolver alguma coisa em Gotham City. Na trilogia do Christopher Nolan, meio que ele conclui, né? A conclusão que ele tem é que, né, através do símbolo, através de um gesto, né? Se essa pessoa que se torna um símbolo, no caso Batman, né, tem esses gestos de autossacrifício, ele pode inspirar, né? Inspirar a sociedade a fazer o bem, assim, né? É uma visão bem otimista, bem conservadora de como a sociedade funciona, né? Então, você pega ali o último filme da trilogia do Nolan, se resume a isso, né? É o sacrifício final do Batman. O Batman, né, se sacrifica para salvar Gotham City da explosão nuclear e meio que, né, o Batman, né, aquele Batman morre
e o Bruce Wayne vai viver a vida dele, mas fica nessa questão simbólica do auto-sacrifício, né? Uma coisa assim bem bíblica. E assim, em contraponto, né, em contraste com essa conclusão do Christopher Nolan, né, dessa figura, né, do ícone da bondade, o ícone do sacrifício, de inspirar as pessoas a fazer o bem, você tem em contraste ali o Batman do Matt Reeves, né, que constantemente questiona essa questão de tentar ser o exemplo, né, ser um símbolo de alguma coisa e como isso pode, né, o próprio Charada tentando imitar, né, as coisas que o Batman tá fazendo, em ser a vingança, em causar, né, causar um efeito em Gotham através do medo. O filme explora muito, né, é um contraste, né, um contraste com o que o Christopher Nolan tentou fazer ali na trilogia dele. Existem questões sobre o Batman que eu sempre quis ver os filmes abordarem e raramente, né, para dizer nenhuma vez isso foi levantado, né. Você tem uma cena, que acho que é a primeira cena que isso acontece, é quando o Batman e a Mulher Gato estão conversando ali sobre a amiga da Mulher Gato que desapareceu, né? A Ana. Chama a Ana, acho. E a Ana é uma imigrante, né? Uma imigrante, não sei se legal, ela precisa estar com passaporte em ordem. Provavelmente ela é uma refugiada, ela veio de algum lugar que não tem, né, uma estrutura social muito estável. Ela ali tem um problema e a Mulher Gato tá desesperada para tentar ajudar a amiga dela. E o Batman basicamente diz que assim, ela desapareceu, ela morreu e a culpa é dela, cara. Foram as escolhas ruins dela que trouxeram isso pra vida dela, entendeu? É culpa dela. E você vê de pronto ali a Mulher Gato falando, cara, você deve ser um cara que cresceu com grana, né? Você é um cara rico. Porque só gente rica pensa assim. E é um dos primeiros pontos que o Batman, eu acho que começa a pensar sobre isso, né? Que talvez, né, a ideia de justiça que ele tenha seja a ideia de justiça de alguém que cresceu ali com recursos, né? Apesar dele ser órfão, ele cresceu com toda a infraestrutura, né, de educação, alimentar, ele tinha um teto, né? Morava numa mansão, então isso deve, né, afetar um pouco a sua visão de justiça e do mundo. Né, a Mulher Gato meio que põe assim, né, que escolhas, né, de que escolhas você está falando, né? Essas coisas de você ter a opção de escolher, né, o caminho mais moralmente correto é meio que ilusório, né? Se dependendo de onde você está ali na infraestrutura social, ter escolhas com uma positividade moral não existem, né? Você tá entre uma escolha ruim e outra escolha ruim, você não tem o que fazer. Entendeu? É a partir daí que você começa a entender o filme levantando essas questões ali no contexto do Batman vigilante, né? Que é um Batman que ele não até então não considerava esse aspecto social, né? Que nem todo mundo tem todo o leque de escolhas à sua disposição, por assim dizer. Então, assim, existe muito essa ideia, né, essa percepção de que você só toma uma decisão ruim se tem alguém te obrigando, né? Se tem alguém apontando uma arma na sua cara e falando você vai fazer isso. Aí só assim é justificável você tomar uma decisão ruim, né? Por exemplo. Mas se você parar para pensar, a sociedade não é tão binária, assim, né? Liberdade, escolha não são conceitos muito preto no branco. Existe ali um degradê, ali, uma área cinzenta onde essas situações e essas escolhas acontecem. Uma pessoa com recursos, uma pessoa com dinheiro, tem ali exponencialmente, cara, muito mais possibilidade de tomar escolhas e opções moralmente aceitáveis do que uma pessoa que nasceu sem nada, né? Uma pessoa que nasceu refugiada, sem dinheiro, sem infraestrutura, né? A gama de escolhas que você vai ter é muito diferente. E assim, na segunda cena que isso acontece, né? Que tem existe esse levantamento aí, essa exposição, né? O contraste do que o Batman acredita que ele, né? Do que é justiça e o que é a vida real, é ali na cena com o Charada, né? Quando o Charada tá preso e o Charada meio que entra no monólogo, ele começa a falar sobre as pessoas que ele queria matar e ele fala do Bruce Wayne, né? Que foi o único que ele não conseguiu, né, concluir, foi o único que saiu vivo aí do plano dele. E aí ele começa a falar de ser órfão, né? Cara, eu também sou órfão e o outro cara era órfão.
E ele começa a expor ali essa questão do termo de orfandade, né? O conceito de orfandade, que não é apenas você não ter os seus pais, né? Existe uma questão ali de você ser órfão que tem a ver com a sua infraestrutura. No caso do Bruce Wayne, tá certo que ele não perdeu os pais, mas ele tinha uma figura paterna ali, né? Ele tinha o Alfred, ele tinha toda a infraestrutura, ele teve educação. Ele herdou os negócios da família, nunca faltou dinheiro, nunca faltou comida. Então, assim, a questão dele ser órfão é um pouco diferente da questão do Charada ser órfão, né? O Edward ali, né, que é o Charada, ele é um órfão bem mais órfão, assim, do que se diz no sentido da palavra. Ele não é só órfão de pais. Ele é órfão ali de uma seguridade social, né? Ele é órfão de infraestrutura. Ele não teve os recursos que o Bruce Wayne teve. Então, ele cresceu num orfanato abarrotado de criança. Aí ele fala que toda hora morria um bebê, então ele era cercado de miséria e de morte, né? Então, se você pensar o tipo de escolha e o tipo de raciocínio que uma pessoa que cresceu nesse tipo de orfandade, né, em contraponto à infância que o Bruce Wayne teve, que foi muito mais, né, muito mais infraestruturada do que a do Charada, você começa a entender ali o que o filme está tentando, né, retificar, né, o que o desenvolvimento de personagem de Batman está tentando propor ali, né, o Batman começa, né, a questionar as ideias que ele tem sobre, né, ser um vigilante. E toda a ideia que ele tem sobre ser órfão, né? O que é ser órfão, né? O que é ter estrutura, o que é crescer sem infraestrutura, e o que pode acontecer com você nesse contexto, né? Eu achei muito legal o filme abordar isso, né? Enriquece muito aí o desenvolvimento de personagem, né? O personagem, esse Batman escrito para esse filme foi um dos Batmans com melhor desenvolvimento, assim, que eu vi. E essas discussões, né, essas questões levantadas contribuem aí para essa sensação que eu tive, né? Então começa a ficar claro, né, para cada bandidinho que o Batman tá ali punindo na rua é potencialmente um órfão, né? Um órfão que cresceu sem a estrutura que o Bruce Wayne teve. O filme começa a transparecer, né, essa reflexão do Batman aí, a reflexão da figura do Batman que tinha, né? Ele justificava todo o vigilantismo e a vingança dele por causa da morte dos pais, né? Mataram meus pais, eu tenho agora todo o aval necessário para descer a porrada em todo mundo. E hoje em dia isso não casa mais, né? Se você quer propor ali um universo, né? Uma narrativa de Batman mais pé no chão, isso inevitavelmente teria que ser abordado em algum momento, né? O próprio Batman entendendo que as ideias que ele tem ali sobre justiça não são assim muito maduras, né? Não é o tipo de visão que alguém com os recursos do Bruce Wayne teria de fato, né? Se ele fosse uma pessoa realmente estudada e uma pessoa realmente entendida aí de, né, aspectos sociais do mundo, etc. Então, assim, gradativamente no final do filme você vai vendo o Batman compreendendo, né, que ele não vai conseguir causar mudanças efetivas ali na questão de corrupção de Gotham com essa mentalidade punitiva, né, de punir, de vingança, assim. Não é esse caminho que vai, né, vai proporcionar aí uma melhora ali na infraestrutura da cidade. Então, assim, naquele momento final, né, que é a cena no estádio, existem uns simbolismos ali, umas cenas, né, o próprio enquadramento de cena meio que amarra tudo isso que vem sendo discutido ao longo do filme, né, a questão do Batman questionar a efetividade das ações dele, essa coisa da Mulher Gato e do Charada, né, colocarem na cara dele que só gente privilegiada, né? Só gente rica acha que liberdade é uma coisa real, né? Que você ter liberdade para escolher o certo e o errado é um privilégio que todos têm, né? E na verdade não é. Então, assim, o filme meio que vai levando o Batman para essa conclusão, que ele não vai assim ter muito resultado punindo as sombras, né? Socando a escuridão de Gotham, né? Mas ao invés disso, ele talvez consiga resultados mais tangíveis, guiando as pessoas para a luz, né? Guiando as pessoas da escuridão para a luz.
Então você tem uma cena ali que é muito simbólica disso, que é quando ele desce ali nos escombros do estádio, você vê ele acendendo aquela luz ali e guiando, né, tirando as pessoas dos escombros e guiando elas para um lugar seguro. Então isso é muito simbólico, né, da nova, né, esse amadurecimento do Batman como personagem e o que ele vai fazer dali em diante para tentar, né, consertar a situação de Gotham City. Isso ficou bem legal, né? Toda a construção da evolução dele ali como uma pessoa mais falível, né, mais vulnerável. Essa autocrítica dele e essa conclusão final dele, não, agora, né, eu não vou ser mais esse cara que só pensa em vingança. E você é alguém que vai, né, me dedicar a guiar as pessoas, né, pro bem. Você pegar o contraste com os filmes do Christopher Nolan é menos, como é que eu posso dizer? O Christopher Nolan ainda é muito idealista, né, uma coisa bem conservadora, essa coisa bem cristã, né, da figura do autossacrifício, né, o símbolo do autossacrifício que vai inspirar as pessoas. E o Matt Reeves, você tem ali um símbolo de inspiração mais tangível, né? O Batman pondo a mão na massa, né? Ele não é só aquela coisa que sobrevoa os prédios de Gotham City. Ele desce ali, né, no nível, né, mostra ali toda aquela cena, tem essa simbologia dele descendo no nível, né, da sociedade, né, descendo no nível do cidadão comum e ajudando eles ali, né, pondo a mão na massa, né, ajudando a galera pondo a mão na massa, sem grandes atos bíblicos, assim, sem grandes simbologias religiosas, né? Essa coisa da bondade simbólica como inspiração. A psicologia do Batman mais verossímil, né? Uma psicologia mais pé no chão. Um cara que começa com uma mentalidade e ao longo do filme vai, né, questionando essa mentalidade dele, vai mudando ela, né? Vai tendo suas próprias conclusões aí baseada no que ele aprende ali ao longo da jornada. Isso, né, é o personagem Batman em filme que eu considero assim mais bem desenvolvido, né? O Batman mais redondinho, por assim dizer. E é isso, esse foi meu review do Batman. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado aí por chegar até o fim, obrigado pelo respeito, obrigado por me acompanhar. Deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal e qualquer coisa é só colocar no comentário aí que a gente responde, tudo bem? E é isso, obrigado, viu, meu fera? Até a próxima. Beijo pra você. Tchau.